É, certo? Então, nós vamos começar a gravar agora a reunião para que as pessoas tenham acesso depois. Então, essa gincana, né, nós resolvemos colocar como gincana colaborativa para tirar um pouco daquela questão que é FSY, né, e as pessoas ligarem tanto e ter uma expectativa aí com a FSY, como se fosse um FSY. Na carta que veio da área, né, nós tínhamos aí uma programação de fazer um FSY no mês de julho, né? Seria uma determinação que cada estaca fizesse, né, na área Brasil. Mas, claro, cada um poderia fazer da forma que quisesse, ou se optasse por não também. Nós resolvemos, então, fazer uma gincana mais divertida, né? E menos focada no espiritual, somente no espiritual, como se fosse ali uma questão do FSY. Porque eu acho que os jovens, eles precisam divertir, né? Aprender e se divertir também. E nós tínhamos há muito tempo, nós fazíamos essas gincanas, né? Quando nós estávamos como consultores da Estaca, e era bem legal. Só que os nossos jovens hoje, eles não têm essa lembrança, porque eles não estavam na época, né? Assim, se nós pensarmos nos jovens que participaram naquela época, hoje eles são os adultos, né? Eles são os adultos, são aí o pessoal do MAS. Então, nós queríamos resgatar um pouquinho disso, né? Mostrar para os jovens que é divertido também a história da família. A história da família também pode ser uma coisa divertida. E aí, então, nós pensamos em uma gincana colaborativa, mas com dois momentos. Um momento antes, que é um momento de preparação, e um momento depois, final, que seria o dia, né, o dia da gincana mesmo, propriamente dita, o dia que vai contar as provas presenciais. Bem, mas nós temos aí um desafio, né, que é saber quantos jovens irão participar. Então, nós precisamos desses números, né, para que nós coloquemos a pontuação, né, a pontuação. Nós já tínhamos feito aqui um sistema de pontuação, mas barrou em alguns problemas. Por exemplo, né, a quantidade que tem algumas unidades, né? Nós temos ali Guatemi com uma quantidade muito grande de jovens e temos unidades menores ou os ramos que não tem tantos jovens assim, como nós faríamos isso. E aí, então, nós precisamos que vocês, né, nos enviem quantos jovens estão realmente na sua unidade. O número do relatório trimestral nós temos, mas esse número ele realmente não é o real, né? Quantos desses jovens iriam na atividade? Então, quando nós pensamos assim, nós pensamos em não necessariamente exatamente aquela quantidade de jovens que vocês passarem, eles irão, mas pelo menos para nós termos uma referência, tá? Então, o que nós vamos passar hoje aqui é a gincana, o que nós queremos, que nós propomos, e nós vamos passar o sistema de pontuação por alto, para que vocês só tenham uma ideia de como vai ser. Mas, para que nós fechemos esse sistema de pontuação, nós precisamos dos números, tá bom? Então, nós precisamos desses números para daqui a alguns dias, se possível. Bem, então, nós somos uma gincana colaborativa, conectando gerações, reunindo famílias através da árvore familiar e do tempo. Nós usaremos três tipos, né, de atividades, tá? Então, nós vamos usar três missões. A data seria de 19/7 a 25/7. 19/7 sendo um domingo, e aí nós propomos que vocês comecem, né, com uma olhada na árvore familiar. Nós vamos falar isso daqui a pouco. E o 25 é o dia do presencial, vai ser às 16 horas na Capela do Campo Serviço, né? Então, ali nós colocamos atividades preparatórias. São três missões que nós vamos trabalhar. A missão Plantando a Árvore, a missão História que Conecta e a missão Memórias. Nós vamos falar de cada uma delas. E o evento final, que é com a gincana presencial, nós teremos a amostra de tesouros da família, nós vamos falar um pouquinho mais. Nós teremos três dinâmicas em grupo, que é o Participe ao Vivo, o Kiss ao vivo e o Torta na Cara, né? O Kiss é tipo Kahoot, nós usaremos um outro programa. E o Torta na Cara já é o convencional, né? Do jeito que a gente já faz. Aqui comigo está o Vitor e está o Carlos também, tá? Que eles vão aqui me ajudar lembrando de algumas coisas que nós já tínhamos planejado.
Então, no plantando, no Missão Plantando a Árvore, é o seguinte: a ideia é acrescentar até a quarta geração na árvore familiar, né? Então, nós pegamos aí o jovem e cada jovem ele tem que chegar até a quarta geração. Aí sempre tinha, né, e tem esses problemas. Ah, mas como eu vou chegar na quarta geração sendo o meu bisavô, os meus bisavós, se eu não conheço uma parte do, né, alguns casos podem surgir, por exemplo, eu não conheço meu pai, eu não tenho um relacionamento com o meu pai, então eu não sei quem é. Então esses casos vão surgir e é normal, tá? Isso faz parte da história. Então esses casos nós vamos tratá-los separadamente, né? Então, aqui, acrescentar os antepassados até a quarta geração, são os bisavós. Será possível considerar exceções, caso essa que eu falei, né, nesse caso, tá, justificadas, e com pontuação reduzida, caso chegue até a terceira geração, tá? Nesses casos que nós falamos aqui. Conta também os adotivos, né? Os pais, que são pais que não são biológicos, também eles contam, tá bom? Será necessário tirar print da tela até dia 23. 23 é o dia, é na quinta-feira. Por que nós precisamos até dia 23? Para nós podermos colocar a pontuação, né? E no dia lá, no dia 25, já está tudo prontinho com isso. Então, nós precisamos que o print da tela do jovem seja enviado até dia 23 do 7. Então, vocês vão encaminhar para os líderes, né? Para comprovar a realização dessa atividade e o líder, então, encaminha para nós. Será contabilizado pontos de acordo com a porcentagem de jovens que realizaram a tarefa. Então, é isso que nós falamos, a questão de quantidade de jovens, né? Para que seja justo com todas as unidades, as pequenas, nós precisamos fazer uma porcentagem, mas para isso nós precisamos saber quantos jovens vão estar lá, tá? Bem, nós temos aí como sugestão o dia 19 do 7, que é um domingo, né, para fazer essa atividade. No entanto, nós entendemos que nem sempre dá, né, no domingo, né, e sei lá, alguma coisa pode acontecer. E nós podemos, e vocês podem contar com o CFS móvel, que são 6 computadores, né, e nós podemos, então, levar aí na sua unidade. Então, só tem que fazer um planejamento, né, tem que passar uma data possível para que nós possamos atender todas as unidades, tá? Então, é possível levar o CFS móvel, nós podemos levar alguns consultores também. Vocês podem ir fazendo perguntas, caso tenham, ok? Durante o período. Estão aqui, então, essa é a missão Plantando a Árvore. A, a outra, Eu tô esperando para ver se alguém vai fazer alguma pergunta. sim. Podemos continuar? Sim. Então vai. Ok. Eu vou fazer uma pergunta. Hum, Dona Tânia, e se eu já quiser trabalhar com as pessoas da minha ala antes do dia 19? Eu perfeito, posso? perfeito. Eu acho que até sabe fazer isso, né? Nós não precisamos esperar o dia 19 para que comecemos a trabalhar. Nós podemos começar agora, até porque se nós formos levar os computadores para as unidades, do dia 19 até o dia 20, até o dia 23 não vai dar tempo. Então, isso teria que ser agora, tá? Então, já comecem a agendar agora. Então, agora vocês podem agendar e nós levamos os computadores. A data do dia 19 ela vai voltar a aparecer um pouco mais para frente, que ao das outras missões, essa data vai importar um pouco mais, mas para essa aqui, se vocês quiserem começar antes, começarem a se preparar, que é uma coisa que pode depender bastante tempo, vai ter problema de contas, coisas que são normais para a história da família. Então, essa tem a data 19, que é a data indicada, mas se vocês quiserem começar antes, essa vocês podem ficar à vontade. Então, essa então era a missão Plantando a Árvore, nós temos a missão História que Conecta. Qual é essa missão? É eu criar um vídeo curto, né? Esse vídeo curto é de 3 a 5 minutos, em grupo, contando uma história familiar da família de um dos integrantes. Então, isso, assim, funcionou muito bem em todas as gincanas que nós fizemos, né? Então, os jovens escolhem uma história, né? Primeiro eles vão ter que conversar, né? Então, vão escolher uma história e essa história deve ser encenada, gravada, tá? Então, o que que deve ser realizado em grupo, tendo o vídeo de 3 a 5 minutos. A entrega do vídeo deverá ser feita até o dia 24 do 7, que é a sexta-feira, né? Um dia antes da gincana, tá bom? Também para nós contabilizarmos os números. Será dado pontos ao entregar a tarefa e pontos adicionais nas seguintes condições. Então, são pontos separados, tá bom?
Então, uma determinada quantidade de pontos, nós vamos falar depois, se você fizer o vídeo, se já entregar o vídeo, tá? Entregando o vídeo já tem X pontos, né? Só que aí, então, tem pontos adicionais, que seria a participação dos jovens, também porcentagens, né? Dependendo aí, nós vamos colocar. O Atrás das Cenas é o making off, né? Esse também deve ser enviado até o dia 24/7. Ele conta mais pontos caso vocês enviem, além do vídeo, o making off. Vai ser contada a criatividade, que seria o reuso e a sustentabilidade. Bem, nós não gostaríamos que fosse usado muito dinheiro para que as fantasias fossem feitas, né? Então, nós estamos aí colocando o reuso e a sustentabilidade. Então, o que vocês conseguirem usar de materiais recicláveis, ou um reuso de roupa mesmo, ou um reuso de tecido, isso tudo vai ser contado, tá bom? Para que nós possamos aí diminuir gastos, né, e contribuir para o meio ambiente. E o uso de um objeto histórico. Então, tem uma história, né? Eles contaram a história de um avô com uma avó e, sei lá, está incluído lá uma câmera, né? Uma máquina fotográfica, um banco, um ferro de passar roupa, alguma coisa nesse sentido. Então, esse objeto histórico, ele deve aparecer no vídeo, tá? Então, ele também será contado. Então, na criatividade é o reuso, a sustentabilidade e o uso do objeto histórico, né? Então, vai ser contado também. Então, são três coisas além do vídeo entregue. A participação dos jovens. Ah, essa era a participação dos jovens, né? Nós estávamos aqui pensando. Essa participação, ela vai contar de várias formas. Não só o jovem atuando ali, ensinando, né? Mas o jovem, por exemplo, ele teve, tá, um jovem que trabalha, ele não tem, né, teve condições de ir para aparecer na filmagem. Mas se ele ajudou no planejamento, na edição do vídeo, em qualquer outra, no pensar, né, na história, então, qualquer outra forma de participação do jovem, ela vai ser contada. Mas aí nós vamos precisar da liderança, né? A liderança que vai me falar, ó, esse jovem não apareceu no vídeo, porém ele participou de X coisa. Bom, então, esse daí vai ser a liderança que vai nos falar. Ok, então essa é a missão História que Conecta, e esse vídeo ele vai ser apresentado lá no dia 25 também, tá bom? Vai ser uma das apresentações. Então, Continuamos? irmã Tânia, rapidinho, uma dúvida. Então, vai ser um vídeo por ala, por unidade. Isso. Tá, Ou, tá, por enquanto é isso, tá? Porque se, por exemplo, no caso do Iguatemi, o Iguatemi é o que nós está nos preocupando mais, eles têm uma quantidade muito grande de jovens. Então, nós sim, tínhamos pensado dividir o Iguatemi em dois grupos. tá, Mas, para isso, nós temos aí que refletir. E aí, no caso, seria dois grupos do Iguatemi, então seria um vídeo para cada grupo. tá. Mas isso E ainda aí a nós gente vamos. assistiria esses vídeos lá, juntos, Sim, na sábado. por isso que eles precisam ser um vídeo curto, de 3 a 5 minutos, senão fica Tá, muito atividade. Muito bem. tá bom. Ok. Então, nós vamos para o próximo, que é a missão Memórias. No caso da missão Memórias, nós queremos muito trabalhar com o Together, né, que é chama Search by Together. Ele é um programa novo da igreja, né, que faz, Together by Family é o Sim. contrário, Together by Family Search. Ele é um programa novo que de recordações muito interessante, muito interessante. Então, nós estamos podendo trabalhar com eles, ou caso a pessoa não consiga trabalhar com ele, nós podemos trabalhar então com recordações antigas. Então, acrescentar uma recordação no recurso Together ou diretamente na árvore familiar. Então, o que vai ter que ser feito? Encontrar ou registrar uma foto antiga, história familiar ou similar, através do recurso Together na própria árvore familiar. Então, o que o jovem precisa fazer? Ele vai pegar um registro, uma foto antiga, uma história, que ele pode ser escrita, pode ser um áudio dessa história, uma foto de um documento histórico, alguma coisa nesse sentido, tá? De recordações. E acrescentar na árvore. Será necessário tirar um print da tela. Esse print da tela é de cada jovem, para contabilizar, então cada jovem tem que tirar o print da tela que colocou esse recurso together. Por que nós pedimos um print da tela? Esse print é para mostrar que o jovem acrescentou essa recordação agora, porque consta uma data.
né? Quando você coloca a recordação, tem a data que você acrescentou. Então, não vai ser contabilizada as recordações anterior à gincana, ou melhor, anterior ao dia de hoje, né? Então, no mês de junho não adianta. Então, tem que ser uma recordação que ele colocou agora, a partir de agora, vou colocar a partir de agora, dia 8, né? Até o dia 25, tá? Então, ela vai contabilizar. Então, vai encaminhar para os líderes para comprovar a realização dessa atividade. Então, será contabilizado pontos de acordo com a porcentagem de jovens que realizar a tarefa. A mesma questão que nós trabalhamos nas outras, tá? Tudo por porcentagem para termos aí a questão de menos ou mais jovens. Tudo bem? Tá. Não Tudo sei bem. trabalhar. E a liderança tem alguém específico para mandar? Manda para você mesmo? Pode Sprint. enviar para mim, para o Carlos, para o Vitor. Tá? Pode mandar Tá, para nós. E pode mandar para a Natália, também vou disponibilizar lá, tá? A Natália, ela é a treinadora, né, de História da Família. Bom, pode ser para nós, pode. tá bom. E aí, então, né, então são essas três atividades, né, que nós havíamos falado, então são os desafios, nós terminamos essa parte dos desafios colaborativos, das atividades preparatórias. Agora nós vamos para o evento final, que é a gincana presencial, o que vai ser cobrado lá. Bem, a Mostra Tesouros de Família, o que seria isso? Nós vamos acrescentar um item de cada uma, apresentar um item de cada uma das categorias abaixo, com simbolismo familiar ou um item antigo. Então, o que que os jovens precisam levar por unidade, né, ou por grupo? Nós vamos ver. Então, precisa ser uma escritura antiga. Essa escritura antiga pode ser Bíblia, livro de Mórmon, Nota Doutrina e Convênios ou um outro material produzido pela igreja, tá? Qualquer outro material, desde que seja antigo. Podemos considerar antigo pelo menos com 10 anos, tá bom? Então, esse seria um pouco antigo, né? Menos. Menos? Isso menos é antigo, não. Seu ponto de vista de antigo já está diferente do meu. Não, meu antigo seria 100 anos, mas tudo bem, né? Mas então 10 anos aí, tá bom? 10 anos seria um antigo. Bíblia, livro de Mórmon, outro material religioso. Um objeto antigo, então também seria um tecido, uma joia, um documento ou similar, qualquer coisa que seja antiga, tá? Isso daí pode ser uma coisa muito recente, então não faz sentido. Então trabalhem aí com seus jovens que sejam coisas bem antigas, tá? Bem antigas mesmo. Uma foto também antiga, né? Impressa ou digital. Bem, aqui nós estamos pedindo, por favor, que não utilizem IA, né? Não produzam uma foto, né? Como se fosse antiga, tá? Nós queremos aí uma busca pelos seus antepassados, pelos antepassados do jovem, uma foto realmente antiga, não uma produzida pela IA ou não uma produzida digitalmente. Você pode ter a foto digital? Pode, mas desde que você tire uma foto da foto, certo? Então, nós queremos uma coisa realmente antiga. Nesse caso, a pontuação, ela vai de acordo com a categoria, tá? Então, se nós tivermos uma categoria satisfeita, ou seja, os jovens entregaram uma escritura antiga, ganha 30 pontos. Se duas, 60 pontos. Se três, 100 pontos, tá? Então, nisso daí. E eu creio não ser difícil, tá? É muito simples, essa atividade é bem simples mesmo, é só para nós termos aí essa amostra de objetos antigos, tá? Que nós chamamos de tesouros de família. Tudo bem? Outra, as dinâmicas em grupo, né? As dinâmicas em grupo, elas são muito conhecidas, bem conhecidas. Mas nós temos uma que é bem interessante, que nós fazíamos bastante antes também, quando não era o programa Participe, quando era indexação. Então, nós vamos fazer tipo essa, tá? Pensando na indexação como era antigamente, porque o Participe hoje ele é muito simples, né? Muito simples. E nós vamos, então, colocar uma forma de indexação. Então, como vai ser? Então, é similar à ferramenta antiga de indexação, em que realizaremos uma indexação de um registro que será projetado no telão, sendo utilizado formato similar ao do stop e a pontuação de acordo com a precisão. Então, pense numa imagem de um registro antigo. Nós vamos selecionar essa imagem
E nessa imagem vai ter ali, tipo um stop mesmo. Nome, sobrenome, data, nome dos pais, nome da mãe, né? É, e aí, então, eles vão fazendo, vão olhando no telão, né? Vai ser dado o tempo. E então, quem terminar primeiro, fala stop e ganha, né? E ganha não, e fecha o tempo, né? Fecha o tempo e depois nós vamos ter a pontuação de acordo com a precisão das respostas, né? Então, não é só tempo, é tempo e precisão. Igualzinho stop, só que não vai ser o participe do jeito que nós estamos vendo hoje, que é muito simples, né? Então, mais por registro de indexação mesmo. O KISS também vai ser estilo Kahoot. Ele é, então, uma ferramenta digital, por isso os jovens precisam ter o celular, né? Precisam levar o celular. Os temas das ferramentas básicas, os temas que nós vamos cobrar do Kahoot são ferramentas básicas do Family Search, e a pontuação é de acordo com a colocação final. Bem, para que esses jovens saibam as ferramentas básicas do Family Search, nós não vamos exigir que eles aprendam tudo, né? Então, e que nem saibam de antemão, né? Então, se eles não sabem isso, não vão conseguir. Então, nós vamos enviar vídeos curtos, bem curtos agora, né? Falando sobre as principais ferramentas do Family Search. Acrescentar nome, corrigir alguma data, como imprimir um cartão, como acrescentar uma recordação. Então, coisas bem básicas. E se eles verem o vídeo, né, e conseguirem assistir o vídeo e conseguir fazer, colocando lá as 4 gerações dele na árvore, eles vão se sair muito bem no quiz, tá? Então, são essas ferramentas que nós vamos trabalhar e que vão ser cobradas. Nós vamos enviar também para vocês, né, para os líderes, alguns vídeos de o conhecimento básico, o conhecimento médio e o conhecimento avançado. No entanto, só vai ser cobrado no quiz o conhecimento básico, tá? Torta na cara. Se é realizado torta na cara, desse tradicional, entre as unidades ou os grupos, depende, com temas referentes ao Family Search, curiosidades familiares, temas do tempo e alguns assuntos relacionados. Então, o que é que pode cair aqui, né? Aqui, então, são temas do Family Search, aquele mesmo do Kids, mas também referentes ao Templo de Ribeirão Preto, referentes ao Templo de Campinas, referentes a curiosidades familiares, por exemplo, né? O meu pai deixa eu ver aqui, me lembra uma dessas aqui. Meu pai, quem é o neto do meu pai? Coisas assim, mas mais complicadinhas, tá? Então, relacionadas a relacionamentos familiares. Seria isso daí. Quer falar algo? Acho melhor não. Acho melhor não. Então, é isso daí, tá? Então, é nesse sentido, tá bom? Então, nesse caso, a pontuação é de acordo com a quantidade de vitórias, né? Então, aqui vai ser a quantidade de vitórias, e aí nós vamos ter um tempo, que aí nós vamos relacionar a pontuação toda e aí finalizamos, tá? Então, nós estamos aí prevendo, em média, umas 2 horas a 2 horas e meia de atividade, né? Então, a premiação e os resultados serão os resultados serão disponibilizados no final da atividade presencial de 25, pontuando as atividades já apresentadas e, adicionalmente, serão pontuadas a presença de líderes e membros novos na atividade presencial. Bem, esse nós vamos passar para vocês também. Os jovens, eles devem levar liderança, né? Eles têm que ter a liderança. Então, a liderança contará pontos. E se levar um membro novo, né, ou um visitante, um amigo da igreja, também será contado como ponto extra, tá? Então, a presença de líderes e membros novos na atividade presencial gerando a premiação para os melhores pontuados e honrosa aos demais. Todos irão ser premiados. No entanto, né, uns vão receber uma, uma, uma premiação maior pelo seu desempenho, né, e os outros vão receber uma menção, tá? Adicionalmente, serão dadas certas premiações individuais ou coletivas baseadas em critérios surpresa, que esse então vai ficar para a hora, nós não iremos divulgar antes, tá? Ok. Dúvidas?
Eu tenho. Sim. É, a gente vai ter a parte da semana, as atividades da semana e a atividade do dia, todas elas com pontuação. As premiações elas vão ser diferentes, elas vão ser cumulativas, né? Eu tenho que fazer durante a semana mais as do dia. Como que vai ser a pontuação dessas atividades? Resposta curta, sim. E tu não quer falar muito. Ah, não, é que vai ser um pouco dos dois. Vai ter a pontuação cumulativa, que a gente vai ter o resultado final, mas vai ter nessas surpresas algumas coisas relacionadas às que foram feitas durante a semana. Mas, para vocês terem uma ideia mais ou menos de como vai ser estruturada a pontuação geral, as provas anteriores vão totalizar 320 pontos, as provas no dia vão totalizar 530. Então, as provas presenciais vão ter um peso maior do que as provas que vocês vão fazer antes. No entanto, né, tem que pensar, e é o que nós queríamos muito, é que essas atividades que serão feitas anterior ao dia presencial, por exemplo, Missão Plantando a Árvore, onde os jovens vão colocar ali as 4 gerações, nós colocamos nela 120 pontos, né, para que seja realmente uma atividade que se empenhe em realizar. E o vídeo também, tá? O vídeo. A Missão Memórias, que é o de colocar uma recordações, nós colocamos 80 pontos nela para que seja, para que não foquem tanto, para não perder tanto tempo nela, mas sim fazendo as outras coisas, né? Que é o vídeo e a trabalhar na árvore familiar. A presença de líderes ali embaixo, né? Ela conta 40 pontos, tá? Por quê? Nós pensamos nisso porque os jovens, os líderes já vão estar trabalhando, né, com os jovens durante essas semanas. E seria muito interessante eles estarem lá, porém nós não temos como cobrar muito disso, né? Porque pode estar trabalhando em tantas outras coisas, mas nós não queremos que os jovens ficassem prejudicados por isso, tá? Então, por isso 40 pontos ali. Então, assim como a presença de membros novos ou amigos, né? De amigos. O Mostra Tesouros da Família, esse daí, 100 pontos, é muito garantido, sabe? Assim, eu acho que é o mais fácil, porque é muito simples você achar esse objeto histórico. Então, ele é fácil, mas nós queríamos realmente colocar uma coisa ali para que os jovens, eles pudessem se empenhar em ganhar esse ponto fácil. O Vitor tá me olhando com uma cara assim, fala. Ah, não. Nenhum comentário referente a isso. Só que realmente é uma coisa que é fácil, mas precisa ir procurar. Então não é de graça. Sim. Ok, então essa pontuação ela é cumulativa, tá? Então vai ter aí as atividades do dia, Legal. mas é necessário as atividades anteriores para que eles possam se sobressair, né? O grupo se sobressair, tá bom? Eu vi que você colocou atividade individual também. Essas vão ser alguma coisa surpresa? Atividade É, individual. premiação individual. Ah, sim, Ah, sim, sim, esses vão ser surpresas. sim, esse vamos ver, Tá. tá? Então realmente é um destaque, né? Nós vamos aí ver quem são os destaques, Tá. né? Então seria isso. Muito bem, então essa é a proposta. A proposta, então, é que seja uma atividade, seja interessante, né? Não seja uma coisa maçante, não seja uma coisa chata. E sim é uma coisa agradável, né? Eu creio que a história da família, ela precisa ser agradável, ela precisa ser feita, é um desafio, né? É um mandamento, mas ela pode ser agradável, né? Ela pode ser realmente muito agradável. Então, é essa a nossa intenção, que ela seja agradável, tá? Nós aí estamos pensando no lanchinho, mas ainda não está fechado, mas como o jovem gosta de lanchinho, né? Nós estamos aí pensando no lanchinho, né? Mas isso nós Gosta, vamos, viu? Nossa Senhora. né? Pois Eu é. sou jovem. Todo Mas muito bem. Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Alguma coisa que assim ainda dá para mudar aqui, que vocês gostariam que fizessem? Estamos aí abertos a isso. Bom, não sei se, mas só eu que tô falando. Tem 10 pessoas, gente. É, Aproveita tempo aí pra compartilhar. Mas da minha parte tá ok, Matânia. Eu acho que foi bem explicado. Depois eu vou pedir para você compartilhar esse material com a gente, com os detalhes.
Depois seria interessante até colocar, às vezes, nos slides os links, talvez, né? Por exemplo, você falou de uma ferramenta do Family Search, colocar o link dessa ferramenta para poder facilitar ali a turma, né? É, mas da minha parte, acho que está tudo bem Tá bom. explicado. Nós vamos mandar todos os videozinhos curtos que nós estamos providenciando, e aí então esses videozinhos vão estar explicando todas as ferramentas que serão cobradas em dia, tá? Tá. E então já marquem um dia que vocês gostariam que nós levássemos o CFS móvel e nos fale assim para não deixar muito em cima da hora e não ter tempo para isso, tá bom? Então estamos aí aguardando vocês a nos falarem quando vocês querem. Deixa eu sistema de pontuação bem rapidinho. O sistema de pontuação, não, o outro. Eu só vou mostrar rapidinho para vocês, nós já vamos finalizar, tá? O que é esse aqui é um. Parece que é. Eu quero ir lá para baixo, né? Então, nós temos todo o cronograma, né? Tá tudo pronto. Então, só que eu gostaria só de colocar isso, tá? Missão plantando a árvore. Então, nós temos uma forma já de pontuação. Mas só que vamos precisar daqueles números. Mas, então, seria a porcentagem de jovens que realizam a tarefa, pontuação máxima de 120 pontos. E usaremos como base a quantidade de saída do relatório trimestral, que nós resolvemos mudar. E pontuarão da seguinte forma: 60% acima de 120 pontos, 40, 60, 80 pontos. Então, nós já temos um esquema, tá? Nós só precisamos realmente confirmar essa quantidade de jovens. A missão História que Conecta, então ela também será a base dela 50 pontos, 150 pontos dados a todas as equipes que submeterem o vídeo, né, cumprindo as condições iniciais, que é o tempo, né, o tempo sendo um vídeo com história familiar, a participação dos jovens, mais de 30 jovens participando, 20 pontos, tá? 1%. 30% dos jovens, 20 pontos. A criatividade, né, a execução do vídeo do ensaio enviado até dia 23, então gera 20 pontos. O reuso e a sustentabilidade, 10 pontos. Objetos históricos envolvidos, 10 pontos. O contexto, né, uma história familiar de algum jovem, 10 pontos, tá? Então já está esquematizado. E na missão Memórias, também temos aí a meta coletiva, né, que seria isso, a porcentagem de jovens que realizaram a tarefa, a pontuação máxima de 80 pontos. 160 pontos, 70% para cima de jovens participando, 80 pontos, 40, 60, 60, e né, de 20 a 40, 40 pontos, e até 20%, 20 pontos. Será necessário apresentar o print comprovando que a atividade realizada naquele período, certo? Naquele período, nesse período que nós estamos trabalhando. E aí, então, o restante é para a nossa atividade final, para nós precisamos mostrar. E esse, então, vai ser para depois, tá bom? Então, já está tudo certinho, só precisamos mesmo da questão da quantidade de gente. Essa quantidade de jovens, é uma dúvida, né? É uma quantidade de jovens que vai participar da atividade, porque às vezes pode ter jovem que, eu não vou conseguir estar no dia, mas eu consigo participar das atividades de semana. Então, assim, é as que vão estar na atividade ou a quantidade, por exemplo, eu tenho 8 jovens que são firmes, eles podem participar das atividades de semana. Ok. É assim, vamos lá. Eu tenho uma aula com 20 jovens. Só que desses meus 20 jovens, que estavam no relatório trimestral, que seriam ativos, né? Eles vão aí de pelo menos uma vez a cada 3 meses. Só que esse jovem, ele nunca vai numa atividade, por exemplo. Esse não participa de nada, não participa de nada. Então, esse eu não gostaria de contar, porque se eu contar ele, ele vai ser uma pessoa que vai atrapalhar o restante, entende? Mas assim, é só nesse caso gritante mesmo. Ele vai lá uma vez a cada 3 meses. E nessa vez que ele vai a cada 3 meses, ele não participa de nenhuma atividade. É só para não atrapalhar o restante. Essa é a nossa questão. Então, seria a quantidade de jovens frequentes, assim, né? Que vão todos os domingos, né? Sim, que vão na maioria dos domingos e vão nas atividades. Tá. Essa seria a nossa base, para não atrapalhar os demais. Bom, ó, qualquer dúvida que surgir no meio do caminho pode perguntar, tá bom? Nós estamos aí para esclarecer, nós estamos bastante animados com essa atividade, acho que vai ser bem legal, né? Bem legal mesmo. E nós contamos com a liderança, né, para ajudar, incentivar os jovens a mostrar que isso pode ser legal, pode ser
agradável, não vai ser uma atividade chata, muito pelo contrário, vai ser uma atividade bem, bem interessante. Então, nós precisamos que vocês, a liderança, mostrem para os jovens que eles, se lá estiverem, eles vão participar de uma coisa bem, bem agradável relacionada à história da família. Então, muito obrigada pela presença de vocês, né? Sabem onde nos encontrar aí, se precisarem de alguma dúvida. Mais alguma coisa, Carlos? Não. Não, acho que é isso, só deixar esse canal aberto, né? Se precisar de alguma coisa, né? E acho que tem um trabalho para chegar nas unidades aí, mas eu sei que vocês são bons nisso, né? Então a gente vai ficar tranquilo por aqui. Algo? Por enquanto, tem que esperar ver as dúvidas que vão aparecer depois, mas por enquanto eu não tenho nada para acrescentar. Ótimo. Bom, ok. É, então,